Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação, não, nesse é só leitura, só leitura do Livro do Céu, volume 14, capítulo 15, 21 de março de 1922. O duplo selo do Fiat em todas as coisas criadas. Continuando meu estado habitual, estava pensando no santo querer divino, e meu sempre adorável Jesus me tem estreitada entre seus braços e suspirando forte, eu sentia seu alento, que me penetrava até no coração. E depois me disse: Filha do meu querer, meu sopro onipotente te dá a vida de meu querer, porque a quem faz a minha vontade, meu querer lhe fornece seu fôlego por vida, e conforme lhe dá o alento, lhe afasta tudo o que não pertence a mim, e ela não respira outra coisa que o ar de minha vontade. E assim como o ar se respira, se recebe e se tira, assim a alma é um contínuo receber a mim, e um dar-se em cada respiro a mim. Sobre tudo que foi criado, bate a minha vontade. Não há nada em que o meu querer não tenha o seu selo. Assim que pronunciei o Fiat, ao criar as coisas, o meu querer tomou sobre elas o domínio e fez-se vida e conservação de todas as coisas. Agora este meu querer quer todas as coisas sejam encerradas nele, para receber a correspondência de seus mesmos atos nobres e divinos. Quer ver pairar sobre todos os atos humanos o ar, o vento, o perfume, a luz do seu querer, de maneira que, trimulando juntos, os atos seus com os da criatura se confundam e formem uma só coisa. Isto foi o único fim da criação, que as emanações dos quereres fossem contínuas. Quero, pretendo, espero, por isso tenho tanta pressa de que se conheça o meu querer, seu valor e seus efeitos, para fazer que as almas que vivam em meu querer, com suas emanações contínuas em minha vontade, conforme façam seus atos, como o ar os difundirão sobretudo, multiplicar-se-ão em todos os atos humanos, investindo e cobrindo tudo, como atos de minha vontade. E então terei a finalidade da criação. Minha vontade repousará nelas e formará a nova geração. E todas as coisas criadas terão o duplo selo de meu querer, o fiat da criação e o eco do meu fiat das criaturas. Capítulo 16. 24 de março de 1922. Quem vive na divina vontade, com seus atos, suplantará a multiplicação da vida sacramental de Jesus. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao ouvir, me disse: Minha filha,
Conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim multiplica a minha vida, de maneira que se faz 10 atos em minha vontade, 10 vezes me multiplica. Se faz 20, 100, 1000, ou ainda mais, tantas vezes demais fico multiplicado. Acontece como na consagração sacramental. Quantas hóstias põe, tantas vezes fico multiplicado. A diferença que há é que na consagração sacramental tenho necessidade das hóstias para me multiplicar e do sacerdote que me consagre. Em minha vontade, para ficar multiplicado, tenho necessidade dos atos da criatura, onde mais que hóstia viva, não morta, como as hóstias antes de consagrar-me, minha vontade me consagra e me encerra no ato da criatura. E eu fico multiplicado em cada ato seu, feito em minha vontade. Por isso, meu amor tem seu desabafo completo com as almas que fazem minha vontade e vivem em meu querer. São sempre elas que suplementam não só a todos os atos que me devem as criaturas, mas a minha própria vida sacramental. Quantas vezes fica obstruída minha vida sacramental nas poucas hóstias nas quais eu fico consagrado, porque são poucos os que comungam. Outras vezes, faltam sacerdotes que me consagrem, e a minha vida sacramental não só fica multiplicada quanto quisesse, mas fica sem existência. Oh, como sofre por isso o meu amor! Gostaria de multiplicar a minha vida todos os dias em tantas hóstias por quantas criaturas existem para me dar a elas, mas em vão espero. Minha vontade fica sem efeito, mas o que decidi, tudo será cumprimento. Por isso tomo outro caminho e me multiplico em cada ato da criatura feito em meu querer, para me fazer suprir a multiplicação das vidas sacramentais. Ah, sim, só as almas que vivem em meu querer suplantarão a todos as comunhões que não recebem as criaturas, a todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Nelas encontrarei tudo, ainda a mesma multiplicação de minha vida sacramental. Por isso te repito que tua missão é grande. A missão mais alta, mais nobre, sublime e divina não poderia escolher-te. Não há coisa que não concentrarei em ti. Ainda a multiplicação da minha vida. Farei novos prodígios de graças, jamais feitos até agora. Por isso te peço, sê atenta, sê-me fiel, faz com que a minha vontade tenha vida sempre em ti, e eu em mim querer em ti. Encontrarei toda completada a obra da criação, com os meus plenos direitos e tudo o que quero. Capítulo 17, 28 de março de 1922. Tudo que Jesus fez na terra está em contínua atitude de dar-se ao homem. Continuando o meu estado habitual, estava fundindo-me toda no santo querer de meu amável Jesus. E ele me disse: Filha de meu querer, se soubesses os portentos, os prodígios que acontecem quando te fundes em meu querer, tu ficarias estupefata. Escuta um pouco. Tudo o que eu fiz sobre a terra está em contínua atitude de dar-se ao homem, fazendo-lhe coroa. Meus pensamentos formam coroa em torno da inteligência da criatura. Minhas palavras, minhas obras, meus passos, etc., formam coroa em torno de suas palavras, de suas obras e de seus passos, a fim de que, entrelaçando suas coisas com as minhas, posso dizer a meu Pai Celestial que seu obrar é como o meu. Agora, quem toma esta minha atitude contínua? Quem se deixa entrelaçar por minhas obras com as que coroei a toda a família humana? Quem vive no meu querer? À medida que tu fundias os teus pensamentos no meu querer,
Os meus pensamentos que te faziam coroa sentiam o eco dos meus na tua mente, e fundindo-se com os teus, multiplicavam os teus e os meus, e formavam uma coroa dupla em torno do entendimento humano. O meu Pai recebia não só a mim, mas também de ti a glória divina por parte de todas as inteligências criadas, e assim das palavras de todo o resto. E não só por parte das criaturas resgata esta glória divina, senão por parte de todas as outras coisas criadas. Porque todas as coisas foram criadas para fazer correr contínuo amor para o homem. E o homem, por justiça, deveria dar por cada coisa criada homenagem, amor ao seu Criador. Agora, quem substitui isso? Quem faz seu este fiat, pelo qual todas as coisas foram feitas, para difundir sobretudo uma homenagem, uma adoração, um amor divino ao seu Criador? Quem vive no meu querer. Quase a cada palavra sua faz seu aquele fiat onipotente, o eco do fiat eterno, faz eco no seu fiat divino, no qual vive e se difunde, corre, voa, e em cada coisa criada imprime outro fiat e dá novamente ao seu Criador a homenagem, o amor por ele queridos. Isto o fiz eu quando estive na terra. Não houve coisa alguma pela qual eu não correspondesse a meu divino Pai, por parte de todas as criaturas. Agora o faço, quero, espero, de quem vive em meu querer. Se você visse como é belo ver em cada piscar de estrela, em cada gota de luz de sol, minha glória, meu amor, minha profunda adoração unida à sua, ó, como corre, como voa sobre as asas dos ventos, enchendo toda a atmosfera, como percorre as águas do mar, como se apoia em cada planta, em cada flor, como se multiplica em cada movimento. É uma voz que faz eco sobre tudo e diz: amor, glória, adoração ao meu Criador. Por isso, quem vive em minha vontade é o eco de minha voz, a repetidora de minha vida, a perfeita glória de minha criação. Como não devo amá-la? Como não devo dar-lhe tudo o que você deve dar a todas as outras criaturas juntas e fazê-la ter o primado sobre tudo? Oh, meu amor se meteria em dificuldades se não o fizesse. Capítulo 18. 1º de abril de 1922. O momento mais humilhante da paixão de Jesus foi o ser vestido e tratado como um louco. Toda a pena que Jesus sofreu não era outra coisa que o eco das penas que mereciam as criaturas. Passo dias amargos pela privação do meu doce Jesus. E se ele não faz ver, é quase como e se ele se faz ver, é quase como um raio que foge. Que pena, que rasgo. Minha mente foi incomodada pelo pensamento de que não teria retornado mais minha vida, meu tudo. Ah, tudo para mim acabou. O que eu vou fazer para encontrá-lo de novo? A quem eu vou me dirigir? Ah, ninguém se move à piedade de mim. Enquanto isso e mais pensava, meu Jesus veio e me disse: pobre filha minha, quanto sofre. Seu estado doloroso supera o mesmo estado das almas purgantes, porque, se estas estão privadas de mim, são as culpas com que se veem sujas, as que lhes impedem me ver e elas mesmas não ousam vir ante mim. Porque diante da minha santidade infinita não há pequeno defeito que possa resistir à minha presença. E se isto o permitisse, que estivessem imundas diante de mim, para elas seria o maior tormento, que superaria as mesmas penas do inferno. A maior tortura que poderia dar a uma alma
seria tê-la manchada ante mim. E eu, para não torturá-la, principalmente a deixo purgar primeiro e depois a admito em minha presença. Mas entre eu e a pequena filha do meu querer, não são as culpas que me impedem de me fazer ver. É minha justiça que se interpõe entre eu e ela. Por isso, sua pena de não me ver supera qualquer pena. Pobre filha, ânimo. Tocou-te a minha mesma sorte. Como são terríveis as penas da justiça, e posso compartilhá-las só quem vive em minha vontade, porque se necessita uma força divina para sustentá-la. Mas não temas, voltarei logo aos modos habituais. Deixa que os raios da justiça toquem as criaturas. Também a minha justiça deve fazer o seu curso. Tu não poderias sustentá-la toda, e depois estarei contigo como antes. Mas, apesar disso, eu não te deixo. Eu também sei que você não pode ficar sem mim. Por isso, eu estarei no fundo do seu coração e conversaremos juntos. Depois segui as horas da paixão. E seguia meu doce Jesus no momento em que foi vestido e tratado como louco. Minha mente se perdia neste mistério, e Jesus me disse: Minha filha, o passo mais humilhante da minha paixão foi propriamente este, o ser vestido e tratado como um louco. Cheguei a ser o brinquedo dos judeus, seu trapo. Humilhação maior não poderia ter a minha infinita sabedoria. Porém, era necessário que eu, filho de Deus, sofresse esta pena. O homem, pecando, fica louco. Loucura maior não pode dar-se, e de rei qual é, converte-se em escravo e brinquedo de vilíssimas paixões que o tiranizam. E mais que a um louco, o acorrentam ao seu capricho, lançando-o na lama e cobrindo-o com as coisas mais sujas. Oh, que grande loucura é o pecado! Neste estado, o homem jamais podia ser admitido diante da majestade suprema. Por isso quis sofrer esta pena tão humilhante, para conseguir ao homem que saísse deste estado de loucura, oferecendo-me ao Pai Celestial para sofrer as penas que mereciam a sua loucura. Cada pena que sofria em minha paixão não era outra coisa que o eco das penas que mereciam as criaturas. Este eco ecoava em mim e me submetia às penas, a desprezos, a zombarias e a todos os tormentos. Capítulo 19. 6 de abril de 1922. Efeito dos atos no divino querer. Na divina vontade, a alma se põe ao nível de seu Criador. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver multidões de povos que choravam, sem abrigo, sem poder da maior desolação, cidades derrubadas, ruas desertas e inabitáveis. Não se via outra coisa que montões de pedras e escombros. Só um ponto ficava intacto, sem ser tocado pelo flagelo. Meu Deus, que pena ver essas coisas e viver. Eu olhava para o meu doce Jesus, mas ele não queria me ver. Mas chorava amargamente e com voz entrecortada pelo pranto me disse: Minha filha, o homem pela terra esqueceu o céu. É justo que lhe venha tirado o que é terra e vá errante, sem poder encontrar onde refugiar-se, a fim de que se recorde que existe o céu. O homem pelo corpo esqueceu a alma, portanto, tudo ao corpo, os prazeres, as comodidades, suntuosidades, o luxo e demais. Enquanto a alma está em jejum, privada de tudo e em muitos morta, como se não a tivessem. Então é justo que seja privado o corpo, a fim de que se recordem que tem uma alma. Mas, ó, como é duro o homem!
Sua dureza me obriga a golpeá-lo demais. Talvez sob os castigos possa amolecer. E eu me sentia dilacerar o coração. E ele continuou: Tu sofres muito ao ver o mundo querer estremecer, e a água e o fogo sair de seus limites e lançar-se contra o homem. Por isso, voltemos juntos à tua cama e rezemos juntos pela sorte do homem. No meu querer sentirei teu coração palpitante sobre toda a face da terra, que me dará um palpitar por todos, que me diz, amor, e enquanto castigar as criaturas, teu batimento se interporá para fazer que os castigos sejam menos duros, e levem ao tocar-lhes o bálsamo do meu amor e do teu. Então eu fiquei aflitíssima, muito mais porque ao retirar-nos, meu doce Jesus se escondia em meu interior, tão dentro que quase não se fazia sentir mais. Que pena, que dor! O pensamento dos flagelos me aterrorizava. Sua privação me dava penas mortais. Agora, neste estado, tratava de fundir-me no santo querer. E Deus, no santo querer de Deus, e dizia: Meu amor, no teu querer, o que é teu é meu. Todas as coisas criadas são minhas. O sol é meu, e eu to dou em correspondência, a fim de que toda a luz e o calor do sol, em cada raio de luz, de calor, te diga que eu te amo, te adoro, te abençoo e te peço por todos. As estrelas são minhas, e em cada cintilação de estrela, selo o meu te amo, imenso e infinito por todos. As plantas, as flores, a água, o fogo, o ar, são meus, e eu os dou em correspondência, para que todos te digam, e em nome de todos te amo com aquele amor eterno com o qual nos criou. Mas, se quisesse dizer tudo, me estenderia muito. Então Jesus, movendo-se em meu íntimo, disse-me: Minha filha, como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no meu mesmo Deus Criador e lhe dá a correspondência do que ele lhe deu. Tudo o criei para o homem e tudo a ele doei. Em minha vontade, a criatura se eleva em seu Deus Criador e se encontra no ato no qual criou todas as coisas para dá-las em dom. E ela, trêmula, diante da multiplicidade de tantos dons, e não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas, por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas para retribuí-lo em amor. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar, te dei para te dar amor, e você, com reconhecimento, os aceitou. E pondo em comércio, meu amor me deu a correspondência. Assim que o sol, te dei o sol do meu. Assim que sol te dei, e sol me deu. Estrelas, flores, água, etc. te dei, e você os deu a mim. As notas do meu amor ressoaram de novo sobre todas as coisas criadas, e com voz unânime me deram o amor que fiz correr sobre toda a criação. Em minha vontade, a alma se põe ao nível de seu Criador, e em seu próprio querer recebe e dá. Oh, que competição entre criatura e Criador! Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos ao ver que em minha vontade a alma chega a ser um pequeno Deus, mas tudo em virtude da potência de minha vontade. Capítulo 20. 8 de abril de 1922. A Santíssima Trindade refletida na alma. Dor de Jesus ao ver deformadas a vontade, a inteligência e a memória do homem. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na dor que sofreu o meu doce Jesus no horto do Getsêmani, quando se apresentaram ante sua santidade todas as nossas culpas. E Jesus, todo aflito, em meu interior me disse: Minha filha, minha dor foi grande e incompreensível à mente criada, especialmente
quando vi a inteligência humana deformada. Minha bela imagem que fiz reproduzir nela, não mais bela, senão feia, horrível. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia o meu Pai Celestial, o qual, como ato primeiro, comunicava sua potência, sua santidade e sua altura. Por isso elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade, poder e nobreza, deixando todas as correntes abertas entre ele e a vontade humana, a fim de que sempre mais se enriquecesse dos tesouros de minha divindade. Entre a vontade humana e a divina, não havia teu nem meu, senão tudo em comum, com um acordo recíproco. Era imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Portanto, nossa vida devia ser a sua, e por isso constituía, como ato primeiro, sua vontade livre, independente, como era ato primeiro a vontade do meu Pai Celestial. Mas esta vontade, quanto se desfigurou, a liberdade tornou-se escrava de vis paixões. Ah, é ela o princípio de todos os males do homem. Não se reconhece mais, como desceu de sua nobreza. Dá asco olhá-la. Depois, como segundo ato, concorri eu, filho de Deus, dotando o homem de inteligência, comunicando-lhe a minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas, ai de mim, que mar de vícios é a inteligência da criatura! Da ciência serviu-se para desconhecer o seu Criador. E depois, como terceiro ato, concorreu o Espírito Santo, dotando-o de memória, a fim de que, recordando-se de tantos benefícios, pudesse estar em contínuas correntes de amor, em contínuas relações. O amor devia coroá-la, abraçá-la e informar toda a sua vida. Mas, como o eterno amor fica contristado, esta memória recorda-se dos prazeres, das riquezas e até de pecar, e a Trindade Sacrossanta é posta fora dos dons dados à sua criatura. Minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nossa morada nele, e ele nos tinha jogado fora. Capítulo 21. 12 de abril de 1922. O pecado rompe a corrente do amor e abre a corrente da justiça. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus fazia-se ver, todo aflito, quase em ato de dar curso à justiça, mas como forçado pelas mesmas criaturas. Eu lhe pedi que diminuísse os castigos, e ele me disse: Minha filha, entre Criador e criatura não há outra coisa que correntes de amor. O pecado rompe esta corrente e abre a corrente da justiça. Minha justiça defende os direitos de meu amor ultrajado, de meu amor despedaçado, entre Criador e criatura, e fazendo-se caminho entre elas, gostaria de reunir este amor despedaçado. Ah, se o homem não pecasse, minha justiça não teria o que fazer com a criatura, conforme começa a culpa. Assim a justiça se põe em caminho. Crês tu que eu quereria castigar o homem? Não, não. Dói-me mais, é difícil tocá-lo, mas é ele mesmo que me dá força e me induz a castigá-lo. Você reza para que o homem se arrependa. Assim a justiça, reunindo rapidamente a corrente do amor, poderá retirar-se. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.